Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Carol. Hoje estaremos dando encerramento ao nosso estudo das 7 cartas da Igreja do Apocalipse. Hoje nós vamos estar estudando sobre a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Amém? Desde já, eu peço a todos que compartilhem, curtem, comentem. O meu intuito aqui no canal não é ganhar fama, não é ganhar status, é a pregação do Evangelho. Jesus, ele falou no Evangelho, a qual escreveu São Mateus, de número 24, no verso de número 13, dizendo assim: e este Evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, e então depois virá o quê? O fim. Ah, eu quero que Jesus volte logo. Você quer? Eu também quero que Jesus volte. Mas para ele voltar, todas as pessoas, elas têm que ouvirem o evangelho. Qual é o evangelho do reino de Deus? Porque hoje em dia tem muitos evangelhos que não é o evangelho do reino. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho do oba-oba, menos o evangelho do reino, menos o evangelho da salvação. Então, se você quer que Jesus volte, pregue a palavra de Deus. E nada melhor para mais ouvintes ouvir do que a internet no dia de hoje. A internet, ela veio para nós como um mecanismo de alcançar outras pessoas. Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, mas através de um vídeo desse, uma pessoa que está no outro país, no outro lado do mundo, pode ouvir essa mensagem do evangelho. Pode colocar um tradutor se for de outra língua. Então, importa que o evangelho seja pregado. Amém? Sem mais delongas, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, para quem não sabe, significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Apocalipse de número 3, versículo 14. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para ti que enriqueças de vestes brancas, para que te vistas e não apareça a tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu trouxe aqui algumas curiosidades, alguns aprofundamentos sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, a Laodiceia, cidade. A Laodiceia geográfica. Umas curiosidades sobre Laodiceia. Os sintomas espirituais da igreja de Laodiceia. Morno. O que é morno? O morno é quase quente ou frio. É uma coisa assim que não é nem quente nem frio, é morno. Você consegue tomar água morna? Eu não consigo. Desce. Fala, nossa, você acabou de vir de um deserto, de um lugar assim cansado, tomou sol quente na cabeça, aí você vai beber água. Quando você bebe aquela água morna, qual é a sensação que você tem? Que você quer vomitar, não é? Fala, meu Deus, na hora que desce que você vê se dá aquele enjoo, te dá aquela coisa má, sabe? E olha só sobre a Laodiceia. Portanto, nem uma coisa nem outra. Perto de Laodiceia havia fontes de água mineral, morna e emética. Estas fontes faziam o viajante cansado e sedento ter nojo daquelas águas.
Este é o nojo que Jesus sente por uma igreja espiritualmente morna. Jesus está a ponto de vomitar uma igreja morna. Glória a Deus, vamos voltar aqui. Jesus está a ponto de vomitar uma igreja morna, que ele já vem suportando há muito tempo. Como um viajante sedento sentia náuseas daquelas águas mornas, próxima a Laodiceia. Assim Jesus sente náuseas de uma igreja morna. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Orgulhosamente recusou a ajuda financeira de Roma quando foi destruída por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. Ouro, produção de lã e fabricação de remédios eram as 3 maiores fontes de riqueza desta cidade. Eram tão orgulhosos que preferiam se reerguerem sozinhos do terremoto, para não demonstrar dependência de ninguém. Jesus condenou a autossuficiência do pastor de Laodiceia, por se orgulhar de pastorear uma igreja rica. Jesus o chamou de infeliz, porque a riqueza material dos laodicenses não faziam o felizes. Jesus os chamou de miserável, porque não repartia suas riquezas com os irmãos das igrejas mais pobres. Por isso Jesus os chamou os crentes de pobre de Esmirna de ricos, os crentes ricos de Laodiceia de pobre. Jesus os chamou de pobre, porque em Laodiceia os crentes eram ricos materialmente, porém pobres espiritualmente, mesmo negociando ouro em seu famoso centro bancário. Os crentes de Laodiceia precisavam negociar com Cristo o verdadeiro ouro refinado pelo fogo. Somente assim teriam sido tidos como ricos. Olha só. Então, a igreja de Laodiceia, a Laodiceia capital, a Laodiceia geográfica, ela era uma cidade que, embora rica e bela, quando uma pessoa tinha sede e passava por lá, não aguentava beber água, porque a água era morna. Então Jesus falou que era a igreja espiritualmente falando morna. Sabe o que é uma pessoa morna com Deus? É uma pessoa que não é crente e ela não é frio. Sabe aquela pessoa que você não sabe se é crente ou não é? Uma hora parece que tá crente, daqui a pouco parece que tá desviado. Daqui a pouco parece que tá com Jesus, daqui a pouco tá com o diabo. Daqui a pouco tá e não tá. É uma pessoa que morna, uma pessoa que você não sabe diferenciar. Você já viu aquelas pessoas que você não sabe se ela é casada ou não, uma pessoa morna? Como assim que se você sabe que é uma pessoa casada não? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que você não vê ela falando do marido, ele falando ela falando do marido, ele falando da mulher. Aquela pessoa que quer esconder que é casada, às vezes não usa aliança, não fala da família. É uma pessoa que parece que é e não é. Você fala, nossa, será que é casado? Será que não é? Será que tem filho? Será que não tem? Será que tem pai? Será que tem mãe? Ou seja, é uma pessoa que você não tem discernimento do que é. Não fica claro, não fica definido o que aquela pessoa é. Assim é a igreja de Laodiceia. É aqueles crentes mortos. Você fala, não, agora o irmão vai, agora o irmão tá crente, agora o irmão é de Deus, é de Jesus. Daqui a pouco ele tá voltando pra trás, tá dizendo que quer desviar, que quer o mundo. Aí quando você acha que ele vai, que ele tá crescendo, tá no com daqui a pouco ele quer voltar pra trás de novo. É uma pessoa que morna. E curiosamente falando, Jesus falou que a Laodiceia histórica, a Laodiceia que foi destinada à carta, tava igual as águas dela, morna. Não era nem crente nem frio. É terrível, irmão. Ou a gente é crente quente, ou a gente é frio logo de vez. Porque se for morno, Jesus vai vomitar. Igual diz um jargão religioso. Ou Jesus me justifica, ou me vomita fora. E olha, uma das fontes de riqueza da Laodiceia, que era lã, era ouro. E eles tinham uma medicina muito avançada para a época. Uma medicina oftalmológica. Ou seja, eles tinham dom de medicina, de curar as pessoas da sua cegueira, de ajudar as pessoas na sua visão. E para você ver como que é parece até que é deixa eu lembrar aqui o nome agora do que fala. Antítese. Parece até antítese. A Laodiceia da Ásia, ela mexe com oftalmologia. Ela é um lugar que, se você for lá, ruim da vista, ele te cura. Mas espiritualmente falando, elas estão cegas. Elas estão curando os outros fisicamente falando, mas espiritualmente falando, ela tá cega.
A Laodiceia geográfica, a Laodiceia a qual Jesus escreveu ali, elas fabricavam roupa, fabricavam lã, mas elas estavam o quê? Nu. A Laodiceia dali dizia que era rica, que tinha ouro, mas Jesus fala que eles são que são pobres. Diferente da outra igreja de Esmirna, que ela era pobre materialmente, mas era rica para com Deus. E Jesus fala que aconselho-te, Laodiceia, que você compre de mim ouro passado no fogo. Eu aconselho que você, Laodiceia, você vende, mas você está nua, você está pelada. Você compre de mim roupa porque você está mostrando a sua vergonha. Eu te aconselho, Laodiceia, que você cura os outros fisicamente falando, na oftalmologia, mas você está cego. Eu aconselho que você venha até mim para que eu abra a sua visão. Porque a partir do momento que a gente fica autossuficiente, acha que não precisa de Deus, aí nós estamos pobre, cego, nu e miserável. Uma vez, na palavra do Senhor está escrito que Jesus, no Evangelho de João capítulo 9, ele abriu a visão do cego de nascença. E as pessoas estavam ali dizendo, olha, mestre, quem foi que pecou? Foi ele, foi o pai, foi a mãe e a mãe pecou. E Jesus falou, olha, não é nenhuma glória de Deus que ele nasceu daquele jeito. Nem tudo na nossa vida, irmão, é ação do inimigo. Muito pelo contrário, tudo na vida daquela pessoa que entregou a vida dela a Deus, diretamente ou indiretamente, tudo vem de Deus. Às vezes a pessoa fala, é o Satanás. Lê lá em Jó, irmão, nem o diabo, ele faz nada. Nada se Deus ele não permitir. É o Satanás, é o mal. Então ora a Deus e pergunta para Deus, Senhor, por que este mal está vindo sobre a minha vida? Porque nem o diabo pode tocar na sua vida se Deus ele não permitir. Então, em vez de você ficar falando que é o diabo, é o Satanás, é o olho gordo, a inveja, estão fazendo alguma coisa mal contra mim, coloca o seu joelho no chão. Então, aqui o Senhor ele está falando que nada acontece sem a permissão de Deus. E aí Jesus manda chamar aquele cego. Jesus ele pega a lama, cospe na lama, faz tipo uma espécie de massinha, coloca nos olhos do cego e fala assim, vão e levem ele para que ele se lave na fonte de Siloé, que significa o quê? O enviado. E a partir do momento que aquele cego vai e se lava, a Bíblia fala que ele é curado, ele começa a ver tudo. E todo mundo que tá ali fica maravilhado, admirado, fala, glória a Deus que aconteceu isso com ele, glória a Deus. Mas em contrapartida estava quem ali? Os fariseus, que tinham raiva de Jesus, inveja de Jesus, ódio de Jesus. Pegou aquele cego e falou, quem foi que te curou? E o cego falou, olha, o homem chamado Jesus fez barro, colocou em mim o barro, me mandou e me lavar os meus olhos na fonte de Siloé e eu estou curado. E ali aqueles homens falaram, não, esse homem é um pecador. E o cego, ele não se contaminou. O cego, ele fala o quê? Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu enxergo. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem gente que quer nos influenciar pro mal. Eles queriam que o cego se voltasse contra Jesus. Aquele que era cego se voltasse contra Jesus. Mas nós temos que ficar na posição. Nós não temos que se deixar ser contaminado por fofoquinhas, por buchichinhos, por coisas que vai nos afastar de Jesus. Meu Deus. Foca a visão em Cristo. E ali, meus irmãos, mais pra frente, aqueles fariseus mandam chamar o pai e a mãe daquele homem que era cego. E o pai e a mãe daquele homem que era cego pegou e falou assim, pergunta pra ele. Porque eles tinham medo. Eles tinham medo de falar que o filho dele era cego. Perguntem pra ele. Porque ele já é maior de idade. E a Bíblia fala que mais pra frente aquele cego, ele encontra Jesus. E Jesus fala pra ele, olha, você crê no Filho de Deus? Você crê no Cristo? Você crê no Messias? E ele pergunta para Jesus, quem é, Senhor? E Jesus falou, é este quem fala com você agora. E ele falou, Senhor, eu creio. E aquele que era cego, que agora estava enxergando, se prostrou e adorou a Jesus Cristo. E o fariseu vem daquilo, ficou tomado de ódio, ficou tomado de raiva, ficou tomado de fúria. E Jesus falou, vocês são as raças de víbora, serpentes, cobra. Quem ensinou vocês a fugir da ira do inferno? Meu Deus. Da ira vindoura.
Pois eu vos digo a vocês que eu vim a este mundo para que aquele que enxerga não possa ver, e aquele que é cego enxergue. Olha só, que palavra de Deus, que palavra de Cristo. Então, meu irmão, se você é cego, se alguém falar você está cego, glória a Deus, que é um sinal que Jesus deu para aqueles que estão cegos. Se você está cego, em nome de Jesus, receba a visão. Receba a visão espiritual, receba a visão física da parte de Deus. Receba a visão, porque Jesus falou, olha, eu vim a este mundo para que aqueles que não enxerguem possam enxergar, e aqueles que dizem que vê se tornem cegos. Jesus falou que, olha, como vocês dizem que enxerga, o vosso pecado permanece. Ou seja, autossuficiência. Não, eu não preciso. Não, eu isso, não, eu aquilo. Quando a gente se fecha para Cristo, quem sai perdendo em todos os aspectos somos nós. Porque se você tá cego, é uma chance de Deus te curar. Jesus, ele não veio pros bonzinhos. Jesus não veio pros santinhos, pros certinhos. Jesus veio para salvar os pecadores. Ele veio para buscar e achar aquele que estava perdido. Alguém fala, aquele ali era um ladrão, era uma prostituta, era um traficante, era isso, era aquilo. Agora tá lá na igreja, tá dando a de santinho. Não, é para esses mesmo que Jesus Cristo veio. Porque você pode, esses que diz que é santinho, que é isso, que é aquilo, muitos deles não querem nem saber de Jesus Cristo. Fala, eu não mato, eu não roubo, eu pago minhas contas. Eu não preciso desse negócio de igreja, eu não preciso desse negócio de religião, de Jesus. Eu vou pro céu, irmão. A minha Bíblia diz que o único caminho que nos leva ao céu é só Jesus Cristo. Verdade. Ninguém vai entrar no céu por obras. Pela graça sois salvos, não é por obras, para que ninguém se glorie. O salmista Davi, ele fala o quê? Senhor, o que dará a minha alma pela tua salvação? Se eu desse todos os sacrifícios do mundo, toda a riqueza do mundo se esgotasse, ainda não conseguiria pagar a minha salvação. Então, Jesus, ele nos convida a deixar mornidão. Ou a gente é quente, ou a gente é geladão. Agora, se for morno, ele vai vomitar fora. Ou você é quente mesmo e pega sério com Deus, irmão, ou você é uma geladeira logo. Já tá morto, já, morreu. Tá igual aquela igreja que fala, tem nome de vivo, mas já morreu. Mas ainda assim, é melhor ter uma definição do que você é. Fala, não, ali realmente tá gelado. Ali tá só a misericórdia, precisa de um avivamento. Ou ali não, aquele ali tá quente, tá crente mesmo, do que uma coisa que você não sabe. Não, agora eu tô crente, daqui a 5 minutos eu já não tô mais. Não, agora eu tô com Jesus, daqui a pouco eu já quero olhar pra trás, voltar pro mundo. Que isso, irmão? É mornidão. Ou é quente ou é frio, porque se for morno, Jesus vai vomitar fora. Tá causando náusea em Jesus. E essa aplicação da igreja de Laodiceia é para nós também nos dias de hoje. Quantas são igrejas de Jesus, que a igreja de Laodiceia é de Cristo, que fala, eu sou rico, eu não preciso de mais de Deus, não preciso de mais nada. Quantas são as pessoas que estão crentes, estão buscando, enquanto estão na prova, tá na luta, tá na dificuldade. Depois que a vida melhora um pouquinho, começa a falar mal de irmão, mal de pastor, mal de igreja, mal de dízimo, mal de oferta. Ai, eu não vou mais pra igreja, não gosto de dízimo de pastor. Ai, oferta de pastor. Ai, vai enriquecer sei lá o quê. Mas sabe o que é engraçado? Que quando, desculpa da palavra, tava lascado na pindaíba, tava lá na igreja pedindo pra Deus abrir a porta de emprego. Tava ali, Deus pedindo pra Deus abrir a porta da faculdade, do estudo, pra Deus abençoar na compra do apartamento, da casa, das coisas, da aposentadoria, do INSS. Então, quer dizer, quando tava ali lascado, tava ali buscando a Deus, tava ali na igreja louvando, adorando. Aí agora que tá bem, agora que melhorou, ai, não preciso mais de igreja, ai, não preciso mais desse negócio de crente, de pastor, ai, eu vou congregar na minha casa. Irmão, lê lá a palavra de Deus, não deixando de congregar, como é costume do santo. Irmão, se eu for ficar na minha casa, eu vou ficar o quê? Fraca? Porque é importante a gente congregar, porque aqui a gente adora junto, louva junto, toma a ceia do Senhor Jesus junto. Deus usa a Michele pra mim, Deus usa eu pra Michele, Deus usa o Bruno pra mim, Deus me usa pro Bruno, e assim nós um edificando o outro. Cada um tem um chamado no corpo de Cristo. Outros exortam, outros consolam, outros ensinam, mas é necessário estarmos juntos. Não tem como o dedo sobreviver sem a mão. Se ficar sem a mão, morre, dá necrose.
Amputa e é jogado fora. Sentar no corpo de Jesus não tem como, irmão. Então isso é muito sério que Jesus está falando. Muitos quando estão ali, ó, aí depois que rica, não quer mais saber de Deus. Depois que tá trabalhando, se o irmão liga, a irmã liga, irmão, cadê você no culto, vaso? Cadê você, varô? Ai, eu tô trabalhando. E nós tá fazendo o quê, irmão? Eu tô fazendo o quê? Você tá fazendo o quê? Há poder no sangue de Jesus. Meu Deus. Ai, eu tô trabalhando. Quando der eu vou. Então tá bom, irmão. Vai deixando Deus por último. Porque quando... Sabe o que é engraçado? Quando as pessoas tá bem, Deus fica de lado. Quando as pessoas tá bem, não vem no culto. Mas quantos estão no hospital numa hora dessa e falam, meu Deus, eu queria estar num culto. Eu queria estar congregando. Quantas vezes eu deixei de ir pro culto para ficar assistindo programa, assistindo televisão, no shopping, sendo que eu podia estar no culto me fortalecendo orando. Sabe onde mais o nome de Deus é clamado? É nos hospitais, é nas UTI. Muitos, quando às vezes estão aqui fora, com liberdade, não tá nem aí pra Deus. Quando o cara lá dentro na cadeia, o único que pode socorrer é só Deus, irmão. Então essa é uma realidade. Muitos, quantas vezes nós somos igual a Laodiceia, ou estamos igual a Laodiceia. Acha que tá vestido, mas tá nu diante de Deus. Tá numa situação miserável diante de Deus. Tá pobre. Uma pobreza espiritual. Não é uma pobreza financeira, é uma pobreza espiritual. Não sabe nada de Deus, não sabe nada de Jesus. Não tem crescimento com Deus, não tem oração. Não vem na igreja, não cultua, não adora. Não lê uma Bíblia, não lê uma palavra, não lê uma meditação, não faz nada. Meu tá Deus. pobre, cego, não tá vendo é nada. Tá no escuridão total, tá nas trevas total. E miserável. Mas Jesus, ele repreende dura a Laodiceia. Ele fala, eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Aí alguém fala assim, ai, Deus é só amor, Deus não castiga, não castiga. Ele castiga se você é filho. Pode ter certeza que ele vai te chamar para disciplina. Papai chama para disciplina. Qual é o pai e a mãe que não corrige o filho? O pai e a mãe que não corrige o filho não ama o filho. O filho faz tudo o que quer, responde, tá indo mal na escola. O pai e a mãe que ama o filho vai dar disciplina. Vai chamar, fala, olha, eu vou te colocar de castigo porque você fez isso e isso. Eu vou tirar isso de você, até você melhorar nisso e naquilo. Meu Deus. Por quê? Porque o pai quer o bem do filho. A mesma coisa, Deus, ele quer o nosso bem. Ele é o nosso pai, então ele repreende e castiga. Ai, Deus não castiga, castiga, irmão. Se você é filho de Deus, Deus, ele te põe de castigo. Vai ter que ser filho, porque se não for, você vai colocar de castigo o filho dos outros? Não vai, né? Até na escola, você não pode colocar uma criança de castigo, porque você não é o pai daquela criança. Então você, como pai, como mãe, você tem autoridade sobre seu filho. Fala, você vai ficar de castigo. Por isso, até o filho aprender a lição. E ele faz um convite para a igreja de Laodiceia. Falando o quê? Olha lá. Ele fala assim ainda, ó. Eis que estou à porta e bato, ó. Irmão, nós somos inteligentes. Eu já preguei também essa palavra errada. Que Jesus está lá batendo na porta do coração. Mas vamos pensar, nós somos seres que pensam. O coração da gente tem porta? Não tem porta. Se você for pegar o texto e o contexto, Jesus está falando para uma igreja. Só bate na porta quem está do lado do quê? De fora. Se Jesus está falando para aquela igreja colocaram até Jesus para fora. Até Jesus saiu da igreja de Laodiceia, que estava lá fora. Ei, Laodiceia! Ei, vocês que dizem que é rico, vocês que dizem que não precisa de nada, que está abastecido. Ei, eu, Jesus, estou aqui fora, hein? Eu estou aqui do lado. Se alguém ouvir a minha voz, eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, eu estou aqui, ó. Abre a porta que eu vou entrar. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou comer com você e você vai comer comigo. Nós vamos cear. E aquele que vencer vai se assentar comigo do meu lado no trono, assim como eu me assentei com meu pai em seu trono. Olha a recompensa para quem vencer. Mas veja bem, colocar Jesus para fora da igreja. Porque tem igreja que se você pregar de Jesus não gosta, viu? Tem igreja que você pregar de Jesus, de salvação, de arrependimento, de santidade, de vida com Deus, não gosta.
Tem igreja que até paga o pregador. Não, você vai pregar o que eu mando. Você vai dar um tema para aquele pregador e ele prega dentro daquele tema. Não, hoje eu quero falar só de prosperidade. Aí o pregador vai pregar só prosperidade. Se ele repreender, se ele exortar, ele não pisa mais naquela igreja. Você sabia que tem isso no dia de hoje? Então, ou seja, se estão colocando até Jesus para fora da igreja. Imagina os pregadores que são dele, de verdade. Tem igreja que não quer mais saber de Jesus, não. Tem igreja, se você pregar o evangelho, a palavra de Deus, o pastor fala, não quero mais aqui. Faz panelinha, tenta te queimar na região para ninguém te atender. Fala que, ó, aqui não prega mais. Fica abaixando a caixa de som pro microfone, para não sair o som no microfone. Você sabia que tem de tudo? Tem de tudo. Então, meu irmão, o nosso Jesus nos chama no arrependimento no final. E ele fala assim, ó, abre a porta, porque se você abrir eu tô batendo, eu vou entrar. E se você vencer, aquele que vencer, eu vou deixar que você sente comigo do meu lado, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai que está no trono. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Que for bênção essa palavra na sua vida, compartilhe. E fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.